Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Café com Psicanalista. Como sempre, a Show Music, a Sobe com o seu café maravilhoso. Vocês viram que eu estou chamando Show Music Sobe? Porque na verdade é o nome do estúdio aqui, né? Então você vai ver aí na descrição, o Instagram, esse cenário maravilhoso. Acolho você que sempre está aqui comigo. Obrigado por estar aqui curtindo, fazendo os comentários, ou aqui no meu Instagram, aqui no YouTube ou lá no Instagram. E você que ainda não me segue, por favor, você que recebeu esse link, né? Vai que os nossos convidados te mandou, se ainda não me segue, me siga, ative o sininho, porque o YouTube vai entender que é interessante. Hoje eu estou muito feliz nesse episódio por estar aqui com você, estar aqui com o meu caderninho, porque é a primeira vez que aqui no podcast eu vou ter a oportunidade de trazer duas pessoas ao mesmo tempo. A gente sempre traz um convidado, e esse casal, já dando um spoiler aí para você, é um casal muito especial na minha história de vida. Nós não nos conhecemos há tanto tempo cronologicamente, já tem alguns anos já, né? E tem uma história muito bacana, uma história que se permeou com a minha através da psicanálise, através de uma amizade, enfim. Acho que tem muita coisa para somar, por isso que eu estou muito feliz. E tá aqui então, Hélia e José do Prado. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Obrigado, Elias. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite, viu, José? Eu que agradeço, Elias, de estar aqui no seu podcast. E é uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Ele é o professor José. O pessoal do Instituto Self, os analisandos, o pessoal da cidade, eles vão falar de onde eles são. É o professor José, né? Hélia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Elias, pelo convite, né? Fiquei muito feliz em ser convidada para estar aqui participando com você. É uma alegria. É uma alegria minha de tê-los aqui. Eu não sei se eu vou conseguir entrevistar dois ao mesmo tempo, né? Vamos ver, né? Show Music, tem que saber. Eu nunca entrevistei, vou ficar tímido. Mas, primeiramente, quem é o José? José. Professor José. O professor José é marketing, né, Elias? É a sua marca. É minha marca, porque de carreira eu sou professor, já estou na sala de aula há 15 anos. 15 anos? 15 anos já na sala de aula, eu estava fazendo os cálculos certinhos. E, né, entre os estágios da filosofia e também sala de aula, 15 anos já em sala de aula. Até hoje eu estou ministrando aulas, né, para o ensino fundamental, de 8º, 9º e também para o ensino médio, 3ª série. Lá na minha cidade, a cidade de Corumbá de Goiás. Beijo, Corumbá de Goiás. Então, é uma alegria. Então, falo aqui como professor e também é uma grande alegria ser professor também do Instituto Self. Você estava falando aí quanto tempo que a gente nos conhece. O primeiro encontro que nós tivemos foi dia 27 de novembro de 2020. Uau, 27. 27 de novembro de 2020, aqui mesmo, né? Verdade, geograficamente foi nesse prédio aqui. Nesse prédio. E nos encontramos, batemos um papo, falamos do grande amor que nós temos, que tanto eu, Hélia e você tem também, que é a psicanálise. Dali já marcamos a primeira live, que foi dia 15 de dezembro, eu lembro. Gente, e essa data aí. 15 de dezembro de 2020. Gente. E aí, para frente, estamos aqui no Self, trabalhando, ministrando as aulas, nos percursos, na supervisão, nos seminários, naquilo que o Instituto pede, nós estamos prontos para ajudar. E o José, ele tem um papel muito importante no Self. A partir de agora nós estamos, José, já a partir do ano que vem, nós de fato nós vamos focar muito nas pós-graduações. Você vai estar muito mais presente, né? A sua de criança, adolescente. Falo sua porque é a área que você gosta, daqui a pouquinho ele vai falar. Mas, Hélia, quem é a Hélia? Bom, é difícil, né, falar sobre nós mesmos. Sou uma mulher normal que, né, tenho filhos, tenho família, né, esposa do José, e trabalho fazendo o que eu gosto, né? Sou apaixonada pela minha profissão, né, pela psicanálise, e me considero realizada profissionalmente por fazer aquilo que gosto. Você tem uma frase, não sei se é no seu Instagram ou no seu WhatsApp, que é psicóloga,
Por amor, psicanalista por paixão. Por quê? Me fala dessa frase aí. Isso. Aonde tá? Tá no seu Instagram? Tá no Instagram, então, daqui a pouquinho, da hora que acabar, vocês vão lá no Instagram, que tem a Isso. frase lá. É por que essa frase? Eu acho legal. Por amor, né? Eu sempre... nunca me vi em outra profissão. Eu terminei o ensino médio, demorei para fazer uma faculdade, né? Fui criar meus filhos primeiro. E aí depois voltei, né? Para a faculdade. Mas nunca tinha me visto em outra profissão que não fosse psicóloga, né? Quando eu terminei, ainda era difícil, era só aqui em Goiânia. E depois que eu tive meus filhos e tudo, eu resolvi voltar a estudar. Por isso eu digo, né? Nunca é tarde para recomeçar. Legal. E comecei a fazer, né? E não me via como outra. Eu trabalhei em farmácia, né? Tive lotérica, nunca quis ser contadora, nunca quis ser farmacêutica, sempre com a ideia da psicologia. Então, é um amor que começou desde sempre. E depois fiz a psicologia, né? No tempo que estava na faculdade, tentava, né? Olhava uma abordagem, outra, né? Como dizia um professor, namorava uma abordagem, outra, mas acabei casando com a psicanálise, né? E depois, a paixão foi a psicanálise. A paixão foi a psicanálise que nunca terminou. Terminei a faculdade, né, que foram 5 anos de psicologia, e aí eu comecei a fazer a formação em psicanálise. E a partir daí nunca parei de estudar, né? E agora, depois, né, 2020, né, o José lembra bem a data que nos conhecemos e comecei, né, pelo Instituto Self. E foi, né, eu acho que foi uma junção muito que deu certo, né? Sim. E a Hélia já deu aula, lembra que no início, José, ela não queria, Sim. né? Sim, não queria. Não vou ficar dar aula. E agora vai agora lá. Coordena um polo do céu. Coordena um polo. Mas antes de entrar nesse rolê do trabalho, queria saber de vocês. Você falou que conheceu a psicologia, veio para psicanálise. Como que... E aí o José, antes de falar, José, como você conheceu a psicanálise? 15 anos de professor. Certo, mas aí tem que contar a história, né, Elias? Então conta, porque aqui o café é para isso. Café não é para isso? A gente toma café para contar a história. Então vamos lá. Então, Elias, eu conheci a psicanálise na filosofia. Então, eu fui seminarista da Diocese de Anápolis, Goiás, e estudei em São Paulo, no Seminário Maria Mater Ecclesiae do Brasil. Você estudou no Mater Ecclesiae dos Legionários? Dos Legionários de Cristo. E lá eu fiz a minha formação em filosofia. E nas aulas de antropologia nós tivemos um professor que era padre, acho que continua ainda no ministério. Ele era psicanalista. Legal. E aí ele apresentou para nós a psicanálise. De início nós ficamos muito assustados porque eu tinha ali por volta de 19, 20 anos, nunca tinha ouvido falar de psicanálise. Aí ele teve um imprevisto, teve que deixar as aulas, um outro padre assumiu, mas eu tenho esse material até hoje, eu tive a curiosidade de folhear. Uau! E é um material muito bom, assim, bem básico mesmo. Isso de quantos anos atrás? 20? 23 anos atrás. Uau! 23 anos atrás, né? Então, a gente vê assim que é muita coisa que estava ali já. Só que foi a psicanálise, aí também a questão, né, do Freud, que a gente conhece já hoje pela história, e isso silenciou. Aí eu fiz teologia. Eu não entendi esse rolê do silenciar aí. Como é que foi esse silêncio aí? É porque nesse tempo do silenciar, o padre saiu. Então, esse assunto de psicanálise... Ah, entendi. Silenciou, não falamos mais sobre essas questões. O Freud é conhecido mundialmente, né? Até mesmo as escolas de filosofia reconhecem ele como filósofo. Sim. E coloca ele, escritor. Então, cita suas obras. Então, ele é muito citado, ele, Lacan. Então, a gente estudou isso na história da filosofia e silenciou mesmo. Então, fiz a teologia e depois ordenei diácono e sacerdote da Diocese de Anápolis e fiquei lá, né, exercendo o ministério por 2 anos. Até que fui transferido para a paróquia de Corumbá de Goiás, que é a minha cidade atual, e lá conheci Hélia Maria Teres. Aí entra a Hélia na história. Tá acompanhando, Show Music? Aqui
Tá acompanhando. Até aqui tudo bem, ele encontra a Hélia em Corumbá de Goiás. Sim, Vai seguindo o roteiro. encontro Hélia, me apaixono, só que eu tinha uma consciência forte que não daria conta de estar no ministério e levar esse romance adiante, né? Então, eu conversei muito com a Hélia e tomei a decisão mesmo de deixar, né, o ministério. Comuniquei o bispo e depois eu e Hélia nós fomos morar juntos a partir do dia 24 de maio de 2011. E essas datas do José? Tem uma cabeça pra É muito dar, marcante não as consigo datas, lembrar. né? Sim. E aí, pra cá, a Hélia já estava na conclusão da psicologia. Ah, tá. Ela fazia os cursinhos já lá em Anápolis. Lá tem uma escola de formação, né, de psicanálise. Não sei se ainda hoje eles são vivos assim na formação, mas o coordenador do curso, né, de psicologia era psicanalista, então ele fornecia essas formações, os outros professores também que eram psicanalistas. E eu comecei a acompanhar a Hélia nessas formações. Ela gostava muito dessa tal da psicanálise. Você, Cafés Aí eu falei, filosóficos, né? café filosófico. você já era filósofo, Já aí era da sua área. filósofo. E aí fui lá. A princípio eu já tinha aquelas questões, porque de ter lido as questões, as restrições da Freud, psicanálise. Mas aí a Hélia foi colocando em minhas mãos um bom material, que ela tem esse material até hoje, está lá arquivado lá na nossa biblioteca, né, de Da casa. história de vocês, né? E aí comecei a ler. E esses dias para trás eu fui descobrir que uma das primeiras obras da psicanálise que eu li foi do Zizerman. E eu não sabia que era o manual de técnicas da psicanálise. Foi que você começou pela... Eu comecei a ler, eu falei, vou lá, vou ver o que é esse Começou já. negócio. E aí me apaixonei, comecei a ler um pouco mais de Lacan. E em 2016, eu e Hélia entramos numa formação aqui em Goiânia, pelo Instituto em Cursos. E aí fizemos a formação, a supervisão, a análise pessoal. Em 2018 fizemos a conclusão da formação. E comecei a trabalhar, que é o que a clínica, que é o ato, dentro do ato psicanalítico que eu atendo, mas psicanalista, que é a crianças e adolescentes. Mas a grande responsável do José está aqui na psicanálise, está aqui hoje nesse café com o psicanalista Elias Silva, é Hélia Maria Teles. Porque eu me Assuma, Hélia. enamorei por ela e também pela psicanálise. Que legal. E, Hélia, quando você... Por que você fazia tanta questão, não sei se era consciente isso, de falar assim, não, conheça a psicanálise. Como é que foi essa transmissão? Porque é uma verdadeira transmissão, né? Sim. Como que foi? Será que foi consciente? Fala assim, não, eu gosto tanto disso que eu vou transmitindo. Eu acredito. O que você acha? Eu acredito que um pouco inconsciente. Sempre a gente carrega Claro, um pouco do inconsciente, né? Mas é porque eu gostava, era um assunto que eu gostava e eu partilhava, né, muita coisa com ele, né? O aprendizado com ele. E nesses cursos mesmo eu convidava para ir comigo, ele gostava também e a gente era um assunto, né, que a gente gostava de ter. E até hoje, né? É uma coisa que a gente sempre tem que tirar um tempinho para falar sobre psicanálise, né? Vocês conversam sobre psicanálise? Conversamos, sim. Conversamos muito sobre né? psicanálise. Ele lê uma obra, ele me mostra, achei interessante isso. Às vezes eu vou ler, olha, achei interessante isso aqui também. Então a gente conversa muito. Me fez lembrar a Maria Homem com o Contardo, né? Uhum. O Contardo que já Nós faleceu, né? tivemos o prazer de conhecer o Contardo Gagliardi. Conheceu o Contardo? Aqui em Goiânia, Olha só, o Contardo não tive o prazer de conhecer, eu conheci Maria Homem agora. domingo agora. Esses dias, que eu até postei uma foto, falei com ela. E aí ela falou nessa fala dela que os dois conversavam muito. Então, lembrando de vocês dois, né? Bem similar a história aí, né? Sim. E, Hélia, quando você já forma em psicologia, você já começa a atender já Isso. na abordagem da psicanálise ou ainda não? Não, eu comecei, eu terminei, né, o curso de psicologia, já tive que pegar
o diploma antecipado, que eu já tinha um emprego, já tinha conseguido um emprego, na psicologia social. Eu trabalhei no CRAS. O que é a psicologia social? É trabalhar na assistência social, né? Pela prefeitura, eu trabalhei em Corumbá, depois eu trabalhei em Cocalzinho de Goiás, CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, depois eu fui para o CREAS, depois eu trabalhei, aí eu já fui para a saúde, aí eu fui para a saúde, trabalhei no CAPS também, depois eu fui para o posto de saúde. Então, nesse período, eu fui adquirindo conhecimento e conhecendo mais pessoas. Mas sempre o meu desejo, o meu sonho era a clínica mesmo. Trabalhar na clínica, né? Atendimento individual, esse sempre foi o meu sonho. Mas antes tinha que passar por isso, né? Para adquirir mais experiência e conhecimento também, né? Para que as outras pessoas conhecessem o meu trabalho. Sim, se tornar conhecida, né? No posto de saúde, eu trabalhei no posto de saúde em Cocalzinho. Então, eu tive pacientes lá que eu atendi pela prefeitura e que até hoje eles continuam comigo no consultório particular. Né? Então, eu tenho, assim, tem pacientes em Cocalzinho, tem paciente em Pirenópolis, tenho em Corumbá e Anápolis também, que eu estou atendendo. Eu atendo online também, mas o meu público maior é presencial. Já o do José é mais online. Mais online. Né? E acho que voltando um pouquinho, quando vocês falaram, voltando não, tem tudo aí, né? Acho que vale tanto a pena valorizar a história de vocês, que de fato eu acho fantástica, valorizar o amor, sabe? O amor, ele move muito. Quer dizer, ele move tudo, né? Tudo. Isso. Tudo, não é muito, é tudo. Como que foi, Hélia, para você enfrentar tudo e todos por esse amor? Então, eu tinha convicção... Porque eu sei que é tudo e todos. Foi difícil, muito difícil. Mas eu tinha convicção daquilo que eu queria. Uhum. Então, eu sabia que valia a pena lutar por aquilo. E Pagou o preço. Paguei o preço, né, na época. Mas, assim, eu fui muito respeitada. Eu vejo que a gente... sempre eu falo, né, para os meus pacientes, tem que impor um respeito para que as outras pessoas respeitem. Exato. Às vezes, eu ouvia comentários, né, de pessoas por fora que falavam, né, do caso nosso, eu com o padre, mas ninguém nunca chegou em mim e me desrespeitou por causa disso. Então, sempre as pessoas me respeitaram e até hoje, né? Eu, em Corumbá, não saí da cidade, né? Pois continuei fantástico morando lá e eu sou respeitada. Tanto é que eu tenho muitos pacientes lá. Claro. Porque eu procuro não envolver a minha vida pessoal na profissional. Sim. É uma coisa que eu prezo muito pela minha vida, né? Pessoal, independente da profissional. Sim. Acho que tem verdade, né, Hélia? Quando tem verdade, Isso. a coisa ela ganha uma firmeza, que aí vem o preço, e vem o preço mesmo, mas quando tem verdade, né? Isso, porque assim, eu fiz questão de conversar com aquelas pessoas, né, que realmente importavam para mim, Óbvio. que é a minha família, eu cheguei e falei toda a verdade. Sabia que não ia ser... Assim, a gente tinha esperança de ser aceito, né, mas não era muito bem aquilo que a gente sonhava. A fantasia. É A fantasia né? sempre, O desejo o ideal de ali querer, vai ser assim. Então foi difícil, mas valeu a pena, porque hoje eles entendem e, né, sabem o quanto foi importante para mim. Você acha que foi mais difícil, José, para você ou para Hélia, o preço? Eu sei que preços são individuais, né? A gente sabe disso. Isso. Acho que o preço é individual, você falou bem. A Hélia, por causa da família, acho que o preço foi um pouco maior. Né? E também, como a Hélia disse, isso também aqui eu afirmo, né? Eu também tive todo o respeito da igreja também. Que bom. O bispo, os padres, né? Eu tenho ainda muitos amigos padres que encontram e faz aquela festa. Sim. E tanto assim que eu sou muito grato também à igreja, que eu não posso deixar de dizer, que logo o bispo autorizou o meu processo de dispensa, né? O Papa Francisco me deu essa dispensa. Aí eu tenho que falar a data também, né? Fala a data, José. Fala a data. 16 de novembro de 2017. 16 de novembro. Tá quase, vai completar aniversário agora. Vai fazer aniversário agora. Aí dia 16 de novembro... Recebi a dispensa mesmo, já o Papa já tinha assinado que eu poderia, né, contrair matrimônio mais Hélia Maria Teles, que eu tinha colocado lá na carta. Mandei a carta, o Papa Francisco leu a carta, respondeu lá com a dispensa.
E aí, no dia 28 de janeiro de 2018... 3 meses depois. Isso. Nós casamos. E o fantástico é que eles casaram na cidade, não foi? Não, casamos em Abadiânia Velha. 2017. Eu tô trocando as datas. Errei. Vamos 2017. corrigir. 16 de novembro de 2016, a dispensa. E 28 de 1 de 2017, casamento. Então, que legal. Aí foi na cidade próxima. Pra mim tinha sido Foi, lá. foi em Abadiânia. Foi em Abadiânia. É pertinho ali, né? Por quê? Porque nesse tempo nós participávamos, né, das missas, mesmo que não estávamos comungando, mas a gente sempre participando das missas de domingo. E o padre, né, que é o padre Aguinaldo, que você conhece. Isso. Ele, uma figura. Aguinaldo é uma figura. Ele nos convidou para participar lá na paróquia, participamos. E a gente tem a chácara próximo, que faz parte, né, quase divisa com o município de Abadiânia. Então, quando ele ficou sabendo da nossa dispensa, ele falou, pode casar lá na minha paróquia. E aí, maravilha. Casamos no dia 28 de janeiro de 2017. E de lá para cá, continuamos participando da igreja, né? Tem algumas restrições que o Papa colocou e a gente é bem obediente a isso também. Porque a instituição tem regras, né? Regras, as regras próprias da instituição. Regras, normas, e a gente segue tranquilos, né? E a gente é muito grato, eu sou muito grato, assim, por tudo. Aí, quando você fala de medir a questão do sofrimento, acho que Hélia sofreu preço, né? mais pelo preço, né? E eu nem tanto, mas tive as questões familiares, né? O pai, mãe... Sim. Mas com o tempo isso também foi melhorando, como também para a Hélia também foi melhorando essas situações. Eu acho que tem um peso aí, José, é por isso que eu perguntei, não sei se vocês concordam, se a Hélia principalmente concorda, acho que tem um preço de uma sociedade machista patriarcal, né? Sobre a figura da mulher. Não só nesse caso, acho que em todos os outros casos de relacionamento, sempre talvez um peso um pouco maior sobre a mulher. A mulher que engravidou, a mulher que fez isso. Ela tem um preço social, eu acho, que é um pouco maior. Acho que não só nesse caso, eu penso. Eu acho que é uma análise mais geral. Assim. Geral. Sei lá. A mulher que roubou o padre. Ou a mulher que talvez engravidou, né? Em outras relações, a mulher talvez tenha esse... O que é errôneo, mas é a visão, né? Mas o que... Aí mudando um pouquinho, José, falando da psicanálise, que aí você se apaixonou pela psicanálise, não pela Hélia, além da Hélia, né? Olha, a Hélia é primeiro, né? A Hélia é primeiro, óbvio. O que mais te encantou na psicanálise? Lá atrás, depois a gente vai falar aqui na clínica que você faz hoje. Certo. Lá atrás, o que me encantou na psicanálise foi as questões de eu me autoconhecer. Porque eu ia para essas formações e aí os professores falavam muitas coisas, eu voltava para casa e consultava a Hélia, mas ele está dizendo isso, isso, aquilo, outro. E a Hélia falava assim, ó, isso aí é a estrutura, então cada sujeito tem a sua estrutura, a neurose, a psicose, a perversão, aí tem seus tipos. E aí ela ia falando, ó, lê isso aqui. Eu lia até que nós dois procuramos e encontramos a formação aqui em Goiânia. Então tinha a primeira turma, a gente era para entrar nessa primeira turma, só que nesse tempo nós tínhamos um restaurante, pizzaria. Vocês já me falaram dessa E aí nós estávamos muito apertado, a gente tinha comprado, né, de uma família lá em Corumbá esse restaurante, então não deu para a gente entrar nessa primeira turma, mas ficou o desejo. A primeira turma iniciou em 2014 e em 2016 nós ingressamos na terceira turma. E daí para frente eu comecei mesmo a questão do estudo, da formação teórica, que é o tripé da psicanálise, o estudo, a supervisão. E aí foi muito bom que tanto eu e Hélia nós tivemos uma supervisora que era da linha de Melanie Klein. Ela não era nem lacaniana, nem também de Ana Freud ou de Freud. Legal, não sabia dessa primeira experiência aí com Melaine. Todos os encontros que a gente tinha, os percursos, naquele tempo não era como o Instituto Self dispõe, viu, gente? O Instituto Self tem aí
uma oferta boa. A gente passava aqui o final de semana em Goiânia, sexta, sábado, domingo na formação. Bem pesado, né? Pesado, 20 horas de formação por mês. Mas a gente voltava e debruçava sobre os livros. E logo começamos também a análise pessoal, aí as supervisões. E no início eu não tinha caso, porque eu era só o professor de filosofia, que estava fazendo a formação em psicanálise, mas participei das supervisões e me encantei muito com as supervisões, porque levava os casos e a professora trabalhava ali conosco esses casos. Então a psicanálise foi tornando parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Você perguntou assim se a gente conversa muito de psicanálise. Eu acho que a gente fala o dia quase todo de psicanálise, quando eu encontro com a Hélia, né? Porque eu fico no colégio o dia inteiro, à noite eu estou atendendo, mas nos intervalos ali a gente conversa muito, né? E assim, trocamos muito o que a gente fala das questões, que é a observação do seu caso, a experiência que teve no seu caso, né, o progresso que a gente vê em algumas análises. Então, Hélia comenta, eu comento também a questão de alguns casos, não são todos os casos que a gente comenta, mas assim, a melhor, olha, o paciente era assim, passou por isso, e aí muitas vezes ela dá uma fala, eu falei, rapaz, isso que ela falou é interessante. E aí também outra vez dos casos... Você faz uma supervisão na sua casa, sim, 24 horas, né? Sim. E aí... Hélia, você é supervisora e você tá vendo nesse status que ele te coloca, que ele te transfere para esse papel. Foi o papel. E aí ela também, algumas questões também dos casos, e a gente vai trocando muito isso, que Fantástico. É muito bom. Sim, claro. Assim, na clínica, né, os psicanalistas que acompanham aqui o canal, né, e também o podcast aqui, Café com Psicanalista Elias Silva, vocês sabem o quanto que é importante da gente formar essa rede, a rede de analistas e essa troca, né? Então a gente faz uma troca muito boa. E ali, Elias, de lá para cá, aí eu começo a falar assim, de 2012 para cá, a boa parte da minha leitura é psicanálise. Então, assim, leio bastante mesmo. Hoje tem alargado mais, não só a psicanálise com criança e adolescente, mas por causa também da formação que o CELF oferece. Vão então, aparecendo outros pacientes vão também, aparecendo né, outros pacientes, outros criança casos. e adolescente, aí, né, tem que estar... Então a gente vai trabalhando nisso, estudando, e aí está o amor, a paixão pela psicanálise. Que tá a bem psicanálise ligado. é esse teórico clínico, né? Sim. Ele está aqui com a parte teórica e surge uma clínica que te ilumina um outro olhar, ou a necessidade de ter outro olhar, né? Então o teórico clínico vai se fundindo, né? E, Hélia, quando você fez isso é uma questão bem pessoal, José, porque ela falou que não queria dar aula, lembra? Sim. Essa experiência, tanta experiência. E como que foi a sua primeira experiência como professora de psicanálise? Bom, eu não tenho muita didática, né? Por isso que eu, assim, às vezes eu fujo um pouquinho, né, das aulas. Mas aí nesse ponto é ele que vai me auxiliando na questão da didática, né? Porque eu começo a falar ali, mas não tem essa didática de professor. E aí ele vai me ajudando nesse sentido. E foi interessante, eu gostei. Né? Eu fiquei assim, na preparação achei mais difícil, mas a transmitir, eu gostei de transmitir a psicanálise. Eu achei bem interessante. Então, foi uma experiência boa. Aí também foi com auxílio do professor, né? O professor José, né? O professor José. O professor José, ele é muito didático, né, Hélia? É muito didático. Nossa, se a gente falando, parafraseando aqui, é um bom neurótico. Isso. Ele falou baixinho, não sei se captou, ele falou obsessivo, foi ele que falou. Mas tem hora que, claro, a gente não fala isso em forma de estrutura muito complexa, mas tem um quê de organização que o neurótico, todos nós somos, né? Mas... E principalmente quem tem o tino pedagógico, que é fantástico. Né? A psicanálise não é só isso, mas é também isso, né? Tem que saber transmitir. Isso. Sim. Não pode só chegar e falar o que eu quero, não quer. Mas é interessante que ela tinha tanta experiência clínica, né, José? Sim. Com certeza foi muito fácil, só chegar e... Olha, meu primeiro paciente foi um presente da Hélia. Como assim? Porque ela trabalhava lá no CAPS, no CREAS, no CRAS de Cocalzinho, e ela tinha o consultório dela lá também, nesse tempo, na cidade, né? E
ela falou, olha, tem um adolescente que está precisando de atendimento. Foi adolescente. E eu acho que eu vou passar esse caso para você. Eu já tinha terminado a formação, também análise, supervisão. Falei assim, vamos lá. E iniciei... Foi o primeiro? O primeiro, no consultório da Hélia mesmo, uma vez por semana, toda terça-feira, às 7 da noite, me encontrava lá com o caso que eu chamei de caso Garrafinha. Eu já ouvi você falar desse caso. Porque o adolescente chegou segurando a garrafa, ele ficou lá, a primeira análise segurando essa garrafa, na segunda análise já baixou um pouco essa garrafa, e nas últimas garrafas já estava lá longe, toda a vontade já fazendo o processo de análise dele. E foi muito bom. Então, ele que me colocou nesse lugar também de analista, né? E foi por mediação da Hélia que esse primeiro caso. E de lá para cá, outros casos. A nossa clínica é muito partilhada, né? Porque atendemos no mesmo consultório, como ela disse, né? Atende mais presencial, devido também à questão de agenda. Então, os meus casos hoje são mais online, estão atendo no período da noite, né? Antes a gente estava falando ali que é difícil um pouco a agenda, então tem que conversar com o paciente. Fiquei feliz poder... conseguir o José aqui, que a gente está gravando à noite, né? Você está assistindo aí alguma hora, mas foi à noite. Eu falei, vai dar certo, professor José aqui. E aí a gente tem trabalhado juntos na nossa clínica, e o bom também que a gente tem contribuído muito também com o Instituto, né? O Instituto tem crescido. Se eu conheci o Elias lá em 27 de novembro de 2020, para cá o CELF cresceu muito mais. O CELF hoje está em Anápolis, em Goianésia, no Rio de Janeiro, Aparecida de Goiânia, e está crescendo, né? Então, a gente acompanhou tudo, né? Eu estava tentando lembrar aqui, a aula que eu mais a Hélia ministrou foi no dia que lançamos o livro também lá no Instituto. Daqui a pouquinho vamos falar do livro. Tem um livro aqui. Foi no dia do lançamento do livro que nós lançamos no Instituto, e a gente ministrou o percurso Mecanismos de Defesa, que era da antiga grade do CELF, a primeira grade. E hoje a gente até mudou essa grade. Então, eu e a Hélia ministramos, mas a Hélia também já ministrou também lá no Polo Anápolis as aulas. Então, e a gente se ajuda muito, porque, assim, clínica a Hélia tem muitos anos, né? Então, a experiência clínica, ela conta muito. E a parte didática a gente contribui um pouco, mas ela tem, sim, o dom, né, de ministrar as aulas. Muitas vezes fica um pouquinho acanhadinha, mas ela consegue. Quando vai para falar, né? Solta, né? E traz todo o conhecimento, a experiência clínica que ela tem. Que legal. E já que você tocou no assunto, então tá aqui o livro, O Encontro, Freud, Lacan e Ellis. Análise do ciúme do conto A Mulher que Comeu o Amante. Eu não conhecia esse conto, eu fiquei conhecendo através de vocês, né? Uhum. Fala um pouquinho do livro, como surgiu. Sim. Hélia, pode começar. Não, pode falar. Eu quero ouvir os dois um pouquinho sobre o livro. Sim, a questão, esse livro, ele é o fruto da nosso trabalho de conclusão na especialização. Nós somos psicanalistas e recebemos, né, o título Lato Sensus, que é Psicanálise e as formas de subjetivação do sujeito. E ali nós tínhamos que apresentar um trabalho final, então eu e Hélia fizemos o trabalho de dupla e fizemos o que? Hélia pensou um dia lá na fazenda, domingo à tarde, aí Hélia falou assim, nós podíamos fazer um teatro. Eu falei, mas nós temos que escrever o trabalho. Ela falou assim, então... fazer algo diferente. Fazer algo diferente. Aí eu falei assim... do convencional, né, Hélia? E aí ela falou essa ideia, eu falei, então tem como nós fazermos um diálogo. E aí a gente começou a pensar. E nesse tempo a gente tinha um restaurante, então a gente saiu da fazenda e foi embora para o restaurante trabalhar e conversando. E aí o nosso restaurante era numa casa histórica lá em Corumbá. Essa casa tem ainda hoje, a família Jacinto mora nela. E nesse tempo a gente alugava a casa. E chegando lá, falei para Hélia, o encontro do Freud, do Lacan e do Ellis podia ser aqui nessa sala tão bonita. E dali
começamos a escrever juntos, né? O livro ele é dividido aqui em 4 partes. Então tem o encontro, né? O Bernardo Ellis é um único goiano aqui do nosso estado de Goiás que esteve na Academia Brasileira de Letras. Fantástico. E ele E é de Corumbá de Goiás, nosso conterrâneo. E nós fizemos um encontro fictício, né? Aqui temos que usar muito da ficção entre o Bernardo Ellis, o Jacques Lacan e o Freud. Então eles vieram lá da Europa. Aí da teve da França e da Viena, na Áustria, para se encontrar com o Bernardo Ellis, simplesmente aonde? Em Corumbá de Goiás. E aí chegou uma carta, não vou contar muito aqui do livro, tem para vender lá no Instituto Self, gente, ó, o merchan aí. Inclusive acho que está acabando, tem que mandar mais, ou senão depois pelo Instagram de vocês também vocês vendem, depois vocês passam. E aí teve o encontro. O que acontece? O Bernardo Ellis escreveu um conto que se chama A Mulher que Comeu o Amante. Ele conta esse conto pro Freud e pro Lacan. Os dois pegam bem a teoria psicanalítica, porque o Freud tem, né, uma obra que está aqui no finalzinho do livro, para não citar ele já vai dando aula, ele começa a falar ele já vai lá no final, já dá as referências, Zélia. Já vai começar a aula. E aí, o Freud escreveu uma obra em 1922 que chama Alguns Mecanismos Neuróticos no Ciúme, na Paranoia e na Homossexualidade. Então, a gente fez o resumo aqui da teoria do Freud e colocou em forma de diálogo. O Lacan também tem uma obra dele chamada A Família, de 1938, que é uma das primeiras obras do Lacan. A gente achou a edição lá de Portugal. É porque 38 o Lacan... É 38? 38. Lacan estava bem jovem, Bem né? jovem, tinha acabado de fazer a tese em psiquiatria, então estava bem no início mesmo de Lacan, né? Depois que ele foi encaminhando-se para a psicanálise. E aí eles também fazem uma análise. Né? Mas como o Bernardo Ellis, conversei muito com os parentes, os amigos, né? Não conheci ele pessoalmente, mas disse que ele era muito alegre, então a gente colocou um pouco da alegria do Bernardo Ellis. Você conversar lá com os parentes dele? Sim, com a esposa dele, com a teve esposa lá dele. no restaurante. A esposa ainda está viva? É viva. Mora lá em Corumbá? Mora lá perto de Corumbá. Mora numa chácara perto de Corumbá, dona Maria legal. Carmelita. E, inclusive, o Bernardo Ellis era amigo do meu avô, que meu avô também era de lá. Então, eu não sabia desse detalhe, vocês falaram com a esposa dele. Ele tinha... Então, eu sei que... contava uns casos, né? Com ele, com o Bernardo. E aí a gente pesquisou, né? Porque tem um historiador da nossa cidade que trabalhou comigo também no Colégio Estadual, André Gaudi, que é o Ramir Curado. Ele, na biografia do Bernardo Ellis, ele conta que o Bernardo Ellis, ele leu... na década de 40, 50, ele leu as obras do Freud. Então, por isso que a gente pôde fazer esse encontro. Então, ele conhecia de psicanálise. Ele quase que... Porque foi um pouco contemporâneo a Freud. Sim. 1940, 50. De após a morte... Freud morreu em 39, né? Então, ele... Logo após a morte. Logo após a morte, ele começa a fazer as leituras. E aí a gente fez essa junção do conto com a teoria psicanalítica e fez a análise, né? Então saiu aí o resultado do nosso livro. A gente teve a grata satisfação de lançar ele no Instituto Self. Lançamos lá na Coleção Arterial em Corumbá, junto com os outros autores de lá. E depois lançamos também no Instituto Self, que foi esse dia também que eu e Elia ministramos um percurso juntos. Porque estamos vale muito a pena esse livro. Juntos. Já tem outros 2 livros na forma, né? A gente fala aí, pode dar spoiler? Nós vamos falar... Não fala muito, fala um pouquinho só. Sobre os adolescentes, né? Aí eu vou contar alguns estudos de casos e a teoria, né? A teoria também. Então, nós vamos falar um pouco. Que maravilha. E o outro é sobre a minha história. Já começando, né, lá dos antepassados, e eu estou escrevendo, vamos ver se esse... Que legal. E aí nessa história entra José, ela já também. Chegou? Você já escreveu a parte dele ou ainda não? Não, ainda não. Eu comecei a escrever quando meu pai faleceu, ele morreu em 2019. Então, assim, eu tenho muita inspiração, ou quando eu estou muito triste, ou quando eu estou muito alegre.
Então, assim, vem essas inspirações nesses momentos. E foi quando ele faleceu, em 2019, que me veio a inspiração. Eu já comecei a contar a partir da morte dele. Que ele morreu, né, com 83 anos, né, com 60 anos de casado com minha mãe. E foi uma morte assim, ele ficou 3 meses no hospital. E minha mãe, já idosa, não podia ir sempre no hospital, mas ele esperou minha mãe ir visitar para ele acabar. Ele acabou segurando a mão da minha mãe. Então foi uma cena muito bonita, que eu até, né, fotografei quando eu vi ela segurando a mão dele, sem saber que era o último momento. Você tem essa foto? Eu tenho essa foto, que eu quero colocar no livro também. Então foi uma cena assim, muito forte, que eu saí, deixei ela lá com ele e da mesma hora ele acabou. 60 anos de casados, né? Então, é uma história muito bonita. Eu comecei a partir daí, mas ainda está lá na forma. Aos poucos eu vou escrever. Que maravilha. E hoje, se ele estivesse vivo, ele estaria completando 88 anos. Na data de hoje? Na data de hoje. Na data que nós gravamos. Olha só. José, você fala a experiência de atender criança e adolescente, né? Uhum. Como que é a experiência de, inclusive, atender crianças de 7, 8 anos em análise online? Sim. Eu acho que essa é uma coisa bem bacana, porque talvez o adulto fazer terapia online, análise, imagina, alguns falam que tem essas dúvidas. Hoje nós sabemos, a gente está na clínica online, mas como é que é isso? Elias, foi a pandemia que trouxe essa novidade, né? Mas com a criança, né? Com a criança, porque na pandemia, né, muitos ficaram no isolamento, principalmente as crianças e os adolescentes. Sim. E aí nós tivemos que ofertar essa modalidade de atendimento online. No início, foi um pouco estranho, porque assim, eu estava muito acostumado com presencial, toda a questão ali do corpo presente, a criança, um adolescente. E aí, depois disso, nós começamos no online, né? Quanto eu atendo criança, online, eu conto muito com o apoio também dos pais, porque muitas vezes eles não sabem mexer nas ferramentas, né? Uso muito o Google Meet, então o pai tem que entrar no link, mas depois eles vão aprendendo, com o passar do tempo, eles vão aprendendo, eles mesmos que desligam, quando falha, eles já mandam o áudio no WhatsApp, José, caiu a internet aqui em casa, vou voltar, e volta no link. Mas é uma experiência muito boa. O processo de análise acontece, isso eu quero afirmar. E, assim, da pandemia para cá, atendi muitas crianças e muitos adolescentes online. Acho que, se eu contar de tantos atendimentos, a maior parte dos meus atendimentos de criança e adolescente foram online nesse tempo. Então, a pandemia trouxe esse novo, né, que foi o atendimento online. Hoje mesmo, atendo, né, um grande desafio, a Aira tem acompanhado aí nesse caso. Eu estou atendendo uma criança de 5 anos, que foi até foi um pedido seu, foi né? Indicação minha. Chegou para mim de 5 anos, eu falei, eu não atendo, mas eu sei tão bem quem vai é a pessoa certa para acompanhar. Agora você imagina, 5 anos, né? 5 anos fazendo análise online. Já imaginou? Que coisa. Ele atende. Com resultados. Sim, aí nós estamos atendendo e toda semana a gente tem a nossa análise com criança, aí a gente tem que falar. Dentro do ato psicanalítico tem uma especificidade, né? Nas técnicas, nos manejos, e com as crianças no online também o tempo ele é mais reduzido. Geralmente com os adultos de 45 a 50 minutos, com eles 30 minutos. Então, senão eles não conseguem também muito tempo, né, ali, mas nós temos trabalhado bastante. Esse caso tem dado resultados. Depois, eu queria muito ver esse caso depois escrito. Do fechamento, né, dos atendimentos, nós vamos colocar ele escrito. E conto muito com o apoio da mãe nesse caso, porque liga, coloca o fone, coloca a criança lá no quarto. E a gente tem colhido muitos frutos aí nesse caso. Tem uma história que a mãe eu conheço sua mãe, a filha não conheço, que ela contou a história da Turma da Mônica. Ela já te falou? É muito interessante, porque ela estava assistindo a Turma da Mônica, essa pessoinha, né, de 5 anos, e aí na Turma da Mônica, em tal episódio, eu acho que é o Cebolinha,
não sei se é o Cebolinha ou alguém, fala, agora eu tenho senão eu vou para minha análise. Usar esse nome. E aí ela reconheceu, ela falou, mãe... Eu também faço análise. Então depois você pergunta para a mãe dela, tem essa história da Turma da Mônica. Sabia. Porque a Turma da Mônica é muito contemporânea, né? Coloca esses temas. E aí colocou a palavra de fazer análise. E aí ela, mãe, ó... É isso que eu e faço. é interessante nesse caso, porque no finalzinho ela sempre pergunta, José, acabou? Aí eu falei, acabou. Posso desligar? Pode. Ela vai e desliga. Mas é muito gratificante o trabalho, né? E hoje, pelo Selfie, nós temos um grupo de supervisão e também de estudo especializado em psicanálise com criança e adolescente. O Elias falou da nossa pós, né? 2024 nós vamos trabalhar não só na pós de psicanálise com criança, mas também as outras pós-graduações que o Selfie tem. E assim, nós estamos levando, né, a bandeira do Selfie, esse nicho que é a psicanálise com criança e adolescente aí para o Brasil, porque o Selfie já é conhecido nacionalmente, né, graças a Deus. Essa menininha de 5 anos está bem longe, né? Está bem longe daqui de Goiás, bem longe. Mais de 1000 km. Isso mesmo. Vocês viram que eu estou até uniformizado hoje, né? Sim. Agora aqui. Por quê? Inclusive está aqui, essa é uma campanha que nós estamos fazendo nesses últimos... final de 2023, né, nós demos esse salto, né? Então estamos agora já com as primeiras franquias, né, já em fase de inauguração praticamente. Então, se talvez faz sentido para você, né, levar o Selfie aí para sua cidade, levando o Selfie, leva o José, leva a Hélia, leva o combo, mas principalmente a experiência de autoconhecimento, né? Acho que esse processo do autoconhecimento que a psicanálise nos favorece e ajudar outras pessoas a se tornar aptas para ouvir outras pessoas, né? Sim. Então, quem sabe se faz sentido, manda uma mensagem, seja aqui ou no meu Instagram ou do Instituto Selfie de Psicanálise, ou Instituto Selfie Franquias, que a nossa equipe vai falar com você. Já quase encerrando, vocês sentiram o cheiro que eu passei aqui do creme? Senti. Esse creme fantástico. Você viu aqui que está aqui? Não é presente, viu? Para vocês hoje. Que pena. Quem sabe para a próxima vou amarrar vocês, aí eu vou ver se eu ganho um presente. Vou querer. Esse aqui é uma... Vocês viram que é muito... Tem tudo aqui. Tem sabonete, tem esse aqui que eu passei, da Cíntia Brianese. Na verdade é o Cibi. Falei certo? Cibi. Cíntia Brianese são produtos artesanais. Você viu que tem um cheiro de chocolate, né? Olha esse aqui. Criança não pode ver que vai querer comer. Vai querer comer, né? Olha aqui, parece uma torta. Esse aqui é sabonete de colher. Você pega, passa na esponja. Eu acho que o José tinha que dar de presente para você, viu? Falar com a Cíntia. Cíntia Brianese. Tá aqui. Então fica aí. Tá aqui na descrição também do vídeo. O Instagram da Cíntia, entra lá e ela faz personalizado. Minha pele, você viu, né? Ele aqui, toda oleosa. Aí eu falei, eu quero um creme, só porque tem que ser para pele oleosa. E ela fez. Então, tá aqui. Vou tentar garantir pro próximo. Próximo que vocês virem, próximo café, vou pedir. Gente, antes de encerrar, tem algumas perguntinhas aqui para vocês. Sim. Vou falar com vocês dois, então cada um pergunta individual. Nós estamos falando de tomar café, né? Se você, Hélia, tivesse alguns poderes, sabe? Alguns poderes que você pudesse tomar café com quem não está mais aqui entre nós. Você falar, tem esse poder, vai tomar um café com essa pessoa. Com quem você tomaria? Seria com meu pai. E por quê? Porque foi uma pessoa muito importante para mim, né? Então, assim, a minha formação eu agradeço muito, né? Porque hoje eu entendo, né, o quanto é importante, né, os pais presentes na vida da gente, né? Sim. E eu tive isso, né? Meus pais presentes na minha vida. Então, eu vejo o quanto contribuiu, né, para a minha formação, para a minha estruturação psíquica, né? Então, eu valorizo, né? E eles, mesmo sem ter essa noção, pessoas simples, né? Meu pai morava na fazenda, minha mãe também. Então, assim, e deram conta do recado, né? Fizeram muito bem, né? Assim, eu agradeço muito, né, a eles pela formação que eu tive. Qual o nome dele?
Geraldo. Seu Ele era Geraldo. conhecido como Didito. 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 Então, Didito café. Teles. E ele era uma pessoa Didito. muito alegre, sabe? Muito confiante, assim, tinha autoestima boa, sabe? E eu acho que transmitiu muita coisa para mim. O café é o Didito Teles, então. Isso. Se você, o poder para você, José, com quem que você gosta? 2 figuras marcantes. 2? Tá bom, o café é seu, a mesa é pó, você põe a mesa. Meu pai e minha mãe. Os 2 são falecidos. E eu queria muito que eles tivessem a oportunidade de me ver na psicanálise. Eles não tiveram a oportunidade, né? Minha mãe um pouco, porque ela faleceu no início da pandemia, 2020. Então eu estava iniciando aqui os trabalhos no Selfie. Então ela faleceu em junho de 2020, mas meu pai já é falecido em 2012. Então tomaria café com os 2, falaria um pouquinho de psicanálise para eles. E são figuras muito importantes. Eu vejo que, até falei isso com os analistas, né, em supervisão, nas aulas, que a figura paterna e materna ela é muito importante na nossa formação. E acho que se eu tenho um bom fantasma da criança em mim, é porque eu tive muito presente esse pai e essa mãe. Entre tapas e beijos, mas assim, nós tivemos uma boa formação. Eu falo nós e os meus irmãos também. E então tomaria café com eles, né, com meu pai e com minha mãe. E principalmente meu pai, porque eu levo o nome dele, né, José do Prado Vieira Júnior. Eu acho que ele ficaria muito orgulhoso de ver onde eu, Hélia, porque ele conheceu Hélia. Uma das últimas palavras que ele disse, falou assim: trabalhe muito e cuide da sua esposa. Então, isso eu guardo muito mesmo na minha mente, no meu coração. E é o que eu fiz de lá para cá. Eu tenho seguido essa ordem dele, né? Mas tomaria café com ele. Com ela também. Agradecendo por tudo que eles fizeram por mim, na minha formação, e seria uma graça muito grande se a gente tivesse esse poder. Mas pode ter certeza que ele tem orgulho de você. Sim. De lá de onde ele está te vendo. E alguém que, José, que você pudesse tomar café que está vivo aqui nesse planeta ou em outro, sei lá, que tem vida em outro planeta e não sabe, quem que você tomaria café? Com alguém que está aqui e você nunca tomou? Elias, com os meus pacientes online. Eu tenho muita vontade de ver eles presencialmente, assim, é um desejo meu, sabe? Eu e ela tivemos em Curitiba há pouco, lá no Paraná, e eu tenho os meus pacientes de lá. Só que aí eu fui descobrir que eles estavam a 500 km de lá de Curitiba. Eu falei, meu Deus, é muito longe. Mas eu teria, sim, né? Hoje tem paciente do Rio, de São Paulo, de Brasília, do Paraná, aqui de Goiás mesmo. Então, assim, vejo eles através da tela, escuto, de fora do país também, tem um analisando de lá de fora. Então, eu queria tomar café com eles. Esse de fora eu conheci. Antes dele ir, eu conheci presencialmente. Mas os outros não conheço, eu queria tomar café com eles. Eu tive essa oportunidade, tive essa experiência. Atendia 2 pessoas de São Paulo. E aí em julho eu fui para São Paulo. E aí eu falei, eu vou estar aí, vamos se ver. E aí eu tomei café com os 2, era o casal. Olha. Foi uma experiência interessante, que eu atendia já tinha 1 ano já. Mais ou menos a experiência, aí eu fui, nós almoçamos juntos, na verdade. Olha. Foi interessante. E você, Hélia, quem tomaria? Falando de paciente, eu lembro muito um paciente que eu tenho nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, mas foi para os Estados Unidos e lá ele sofreu um acidente e está em uma clínica de recuperação. E começou a fazer, né, análise comigo, está comigo até hoje. E meu sonho talvez, né, é justamente isso, né, um dia eu poder estar junto com ele, aqui no Brasil. De preferência. De preferência. Ele bem, né, recuperado e podemos tomar café juntos. Você não faz o passaporte, passeia um pouquinho nos Estados Unidos. Eu penso assim, aqui, porque aqui também, né, é o lugar dele. E, né, apesar de estar lá, né, eu tenho certeza que ele vai realizar o sonho dele, que foi para lá para trabalhar. Mas aqui seria um lugar mais aconchegante para tomarmos um café juntos. Sim. E agora eu queria fazer uma dinâmica diferente. Vocês 2, enquanto casal, vocês são muito unidos.
a transferência aí ela é simbiótica. Sim. Essa pergunta eu ia fazer para vocês dois, mas eu vou fazer. Tem alguém que o casal não tomaria café? Alguém pode convidar vocês e falar, nós não tomamos café com você. Na minha parte, não. Também não, Elias. Não. Tomaria café. Faria um café mais amargoso, talvez. Mas tomaria, sim. Para algumas pessoas, talvez um café um pouco mais ralo, né, Hélia? E como nós somos do interior, né, o interiorano ele é muito acolhedor, né? Então o café para nós é porta de entrada, né, da acolhida. De receber, né? Então a gente acolhe todos e é uma alegria, né, também assim de ser acolhido aqui por você. Acho que a gente já devolve isso para você assim com muita gratidão. Foi providencial o encontro nosso, né? Nós temos um amigo em comum e ele que fez essa mediação de nós nos encontrarmos, sabia da sua paixão, sabia da minha paixão também por psicanálise e a gente tomou um café, né, Elias? Foi um café. Café tem história, café é para história. E tomamos um café e dali nos conhecemos, depois você conheceu Hélia e a gente iniciou os trabalhos, né, no Self, no princípio, nos primórdios do Self. No início, Antigo Testamento. Depois nós temos que fazer um livro de tom do Self para a gente não perder esses momentos históricos. E aí a Hélia, hoje nós temos a unidade própria em Anápolis, né? A Hélia coordena, que é um desafio, né? Isso. Mas gostamos de desafio, né, Hélia? Gostamos. E vamos começar com nova turma, vamos né, ter Elias? novas turmas. Aqui a câmera é de vocês. Queria agora que vocês falassem um pouco, colocassem a rede social de vocês e o recado que vocês quiserem dar para aquelas pessoas que vão ouvir, que muitas pessoas admiram vocês, assim como eu. Então, a câmera é de vocês. Então, agradecer, né, a todas as pessoas que visitam, né, o nosso Instagram, que procuram o nosso atendimento. E né, o meu Instagram está lá para responder as perguntas. Né? Às vezes eu posto pouco, até eu preciso trabalhar mais com isso. Mas se tiverem alguma questão, alguma pergunta, podem colocar lá, eu sempre estou lá vendo, né? E é psi.hélia. Hélia é L-I-A, com letra minúscula, psi.hélia. Então, visitem lá e vamos conversando. Visite, né, as redes sociais, @professor José do Prado. Lá tem algumas coisinhas de psicanálise, mas estamos trabalhando. Eu e Hélia também estamos iniciando lá, Elias, caseiramente, um psicocast. Eu vi, amei, eu já assisti. Então, a gente tem alguns episódios lá, então você pode seguir. Então, @professor José do Prado, e tiver alguma dúvida, pode mandar para nós. E vocês nos encontram, gente, aonde? No Instituto Self, seja em qualquer lugar do Brasil, online, presencial, nós estamos lá, fazemos parte desse time. Eu tenho muito orgulho de vestir essa camisa do Self, de ser professor do Self, e estamos torcendo pelos novos projetos que o Self está desenvolvendo, as turmas, né? Já ministrei aula em Goianésia, em Anápolis, em Goiânia, também nas nossas turmas online, então tem crescido bastante. Então você nos encontra nas Semanas da Psicanálise, no seminário nosso que está aproximando também. Então você encontra tanto eu quanto Hélia também nas redes sociais do Instituto Self. É isso. Gente, gratidão, viu, por estar. Amei. Falando sério, essa caneca estava preparada, talvez você estava. Mas falando sério, a caneca de vocês caneca personalizada, bonita, vocês viram aí? Muito obrigado. Ela foi feita na primeira remessa de canecas. Olha, gente. Porque eu sabia que eu queria trazer vocês aqui, então já estava feito já. Agradeço e eu espero que esse bate-papo aqui tenha feito com você algumas certezas, né? Primeiro, que vale a pena pagar o preço pelo desejo, quando é verdadeiro. Preço sempre vamos pagar, mas temos que ousar pagar esse preço porque faz sentido, né? E acima de tudo, vale a pena bancar cada dia a transmissão naquilo que você deseja,
o acolhimento ao outro, por mais que seja não tão quanto a gente imagina que seja, porque o outro é sempre o outro, mas esteja aberto a acolher. Gente, gratidão. Obrigado você que tomou café conosco aqui, né? O livro vai ficar, então, entre em contato com eles ou também lá do Instituto Self. Espero que você tenha gostado desse café hoje. O café hoje foi duplo, vocês viram? Triplo, na verdade, né? E eu espero que você tenha gostado. Aguardo vocês no próximo Café com o Psicanalista. Até lá e muito obrigado, viu, gente? Gratidão. Até mais. Até mais.